Iremos ouvir agora o testemunho de uma pessoa que se libertou do corpo governante da Testemunha de Jeová, ex-ancião Eric Maiton Wilson. Olá a todos, esse vídeo é principalmente para meus amigos, para aqueles que chegaram aqui por acaso e não me conhecem. Meu nome é Eric Wilson, eu moro no Canadá, perto de Toronto. A razão desse vídeo é abordar um problema não muito importante na organização da Testemunha de Jeová, como o povo que somos. Falhamos em obedecer uma ordem de Jeová Deus, essa ordem é encontrada em Salmos 146, verso 3, que diz: não confie nos príncipes e nos filhos dos homens, que não podem trazer salvação. Sobre o que estou falando? Bem, para explicar, eu preciso contar a você um pouco sobre minha história. Eu fui batizado em 1963 com a idade de 14 anos. Em 1968 eu fui para a Colômbia com minha família. Meu pai se aposentou cedo. Antes de me formar, fomos para a Colômbia. Por que ele fez isso? Porque eu acompanhei. Bem, eu fui principalmente porque eu tinha 19 anos, me pareceu uma ótima aventura. Aí eu aprendi realmente a valorizar a verdade, estudar seriamente a Bíblia. Eu era um pioneiro e me tornei um ancião. Mas a razão pela qual nos mudamos foi porque nós acreditávamos que o fim estava chegando em 1975. Agora, por que nós acreditávamos nisso? Se você se deixar levar pelo que ouviu no Congresso dos Distritos sobre o tema Não Desista, no ano de 2017, foi exibido um vídeo para concluir que os irmãos ao redor do mundo se deixaram levar por uma certa data e, portanto, foi culpa deles que se deixaram levar. Isso não é verdade. Não é justo sugerir tal coisa. Mas foi desse modo que as coisas foram apresentadas. Eu estava lá, vivi esse período. Em 1967, no estudo do livro, estudamos o novo livro, Vida Eterna e Liberdade dos Filhos de Deus. Esse livro, estudamos o que se segue. Na página 29, parágrafo 41, diz: segundo essa cronologia bíblica fidedigna, os 6.000 anos desde a criação do homem terminarão em 1975, conforme diz a Bíblia. E o sétimo período de 1.000 anos da história humana começará no outubro de 1975. Na página 30, parágrafo 43, encontramos uma conclusão eletrizante. Quão apropriado seria se Jeová Deus fizesse desse vindouro sétimo período de 1.000 anos um período sabático de descanso e livramento, um grandioso sábado de jubileu, para se proclamar liberdade através de Deus. Isso seria muito oportuno para a humanidade. Seria bem apropriado da parte de Deus, pois lembre-se de que a humanidade ainda está na sua frente. Tem um livro, a Bíblia, que chama Ao Reinado de Jesus Cristo, sobre a Terra, por 1.000 anos, o reinado milenar de Cristo. E em seguida, mais abaixo, diz: não seria por mero acaso ou acidente, mas seria segundo o propósito amoroso de Jeová Deus que o reinado de Jesus Cristo, o Senhor do sábado, correspondência ao sétimo milênio da história do homem. Agora pense, você é um obediente de Jeová que viveu naquela época. Você acredita que o escravo fiel e discreto ele está transmitindo algo importante. A propósito, o escravo fiel e discreto naquela época era composto por todos os ungidos da terra. E os que escreviam era fruto de uma reflexão dada por Jeová através do seu espírito. Então suas conclusões eram reunidas e a sociedade, tendo em vista a direção que o espírito os guiou, publicava fiel e discreto. Então sentíamos a verdade. O fim viria em 75, e isso fazia todo sentido. E nós acreditávamos nisso. É claro, a sociedade continuou a promover 1975. E para aqueles que duvidam disso, pegue seu CD-ROM de pesquisa Biblioteca Torre de Vigia, Watchtower Library, a partir de 66 em diante, todas as revistas Sentinela e outras publicações, e você encontrar
Com essa busca, observe a frequência com que o ano de 1975 aparece. É promovido como a data que o milênio começaria. E também esse assunto foi discutido em congressos, distritos, circuitos, e em cada um deles. Então, quem disser o contrário não conheceu esse período. Mark Henderson ainda estava no berço quando eu estava na Colômbia. E Anthony Morris, terceiro, ainda servia no exército do Vietnã. Mas quanto a mim, eu conheço essa história e todos aqueles da minha idade também conhecem e sabem disso. E eu me queixo sobre isso? Não. Por quê? Porque estou servindo depois de todos esses anos. Porque ainda acredito em Jeová Deus e Jesus Cristo. Porque a minha fé sempre esteve em Deus e não nos homens. Então, quando tudo desabou, fiquei óbvio. Eu pensei, sempre esteve em Deus a minha fé. Não somos tolos e cometemos um erro, mas os homens cometem erros. Eu também cometi muitos erros. Todos tolos na minha vida. Eu sei que os homens em todos os níveis da organização não são melhores ou piores do que eu. Somos simplesmente seres humanos, imperfeitos. Isso não me incomodou, porque eu sei que foi resultado da imperfeição humana. Não era Jeová. E tudo bem. Então, qual é o problema? Alguma coisa mudou. Eu não sei se mencionei, mas em 2013 eu fui removido do meu cargo ancião, mas tudo bem porque eu estava tendo dúvidas sobre uma série de coisas e eu me encontrava sob muito conflito, de modo que fiquei feliz com a remoção, pois me trouxe alívio de toda aquela carga, responsabilidade. Eu estava enfrentando muita dissonância cognitiva. Era isso que estava acontecendo comigo, de modo que ser removido do meu cargo em si não foi perturbador. Essa questão não era tão comum, mas agora ouvimos o tempo todo. A pergunta foi: você vai obedecer o corpo governante? Minha resposta foi sim. Como ancião, eu sempre fui obediente. Os irmãos em torno da mesa poderiam relatar isso. Mas eu acrescentei: obedecerei a Deus como governante, antes de homens. Eu acrescentei isso porque eu sabia para onde estavam indo as coisas. O meu passado me ensinou que esses homens cometem erros. Então não há como dar-lhes uma obediência absoluta, incondicional e inquestionável. Eu tenho que considerar as coisas e avaliar tudo à luz das Escrituras, e não há conflito com as Escrituras. Posso obedecer. Se não houver conflito, eu posso obedecer. Devo obedecer a Deus como governante antes dos homens. Atos 5 e 29 está na Bíblia. Então qual foi o problema? O superintendente do circuito me disse: é evidente que você não está totalmente comprometido com o corpo governante. Então a obediência incondicional, a obediência inquestionável, passaram a ser critérios para ser um ancião. E como tal, eu não podia, com boa consciência, continuar a servir. Sendo assim, eu apelei. É um caso isolado, é apenas um único superintendente que queria falar sobre o assunto. Eu queria que fosse esse o caso, mas não é. Permita-me que eu cite um exemplo. Houve muitos casos, muitos eventos na minha vida, desde aquela época, a que posso me referir, mas vou escolher apenas um. Um amigo com quem, por 50 anos, conversávamos sobre tudo, ele tinha dúvidas, questões, simplesmente assuntos bíblicos. Nós conversávamos livremente, porque sabíamos que não significava que tivéssemos perdido a fé em Deus. Eu queria discutir as gerações sobrepostas com ele, porque me pareceu uma doutrina que não tinha base bíblica. Mas antes mesmo de falar sobre isso, ele queria que eu afirmasse minha crença no corpo governante, e ele me enviou um e-mail. Ele disse: essa é apenas uma parte do seu e-mail. Em suma, acreditamos que esta é a organização de Jeová. Nós nos esforçamos para fazer o nosso melhor. Acreditamos que é uma questão de vida ou morte. Eu posso muito bem imaginar que chegará o tempo onde nossas vidas dependerão de seguir a direção que Jeová nos dará através da organização, e estaremos dispostos a isso. Com toda probabilidade, eu tinha em mente o artigo que surgiu imediatamente após ele se declarar escravo fiel e discreto em 2013. Um artigo publicado em novembro desse ano sob o título "Quem são os 7 pastores?" Diz aqui: nessa época recebemos orientações da organização de Jeová que salvarão nossa vida, embora
do ponto de vista humano. Todos nós devemos estar prontos para obedecer a qualquer orientações que recebemos que pareçam fazer sentido de um ponto de vista estratégico, quer não. Ou seja, nós temos que tomar decisões vitais com base no que o corpo governante diz. O mesmo corpo governante que nos orientou sobre 1975. O mesmo corpo governante que este ano, na verdade, no ano passado, escreveu na Sentinela de fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12. O corpo governante não recebe revelações de Deus, nem é perfeito. Por isso ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou dar orientações. Então a questão é essa. Eu tenho que tomar uma decisão de vida ou morte com base em algo que eu acho que vem de Deus, de pessoas que me dizem que não falam por Deus? Eles podem cometer erros, mas se você fala por Deus, não pode cometer erros. Quando Moisés falou, ele falou em nome de Deus. Ele disse, Jeová disse, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, levou-os ao Mar Vermelho. A que ponto de vista estratégico parecia insano, mas eles o seguiram, pois isso tinha acabado de executar as 10 pragas. Obviamente, Jeová estava trabalhando através dele. Enquanto o Mar Vermelho abriu, eles sabiam o que aconteceria, ou talvez não sabiam, pois era um povo de pouca fé. No entanto, aconteceu que ele alcançou o mar com o povo. Dividiu o mar e eles o atravessaram. Ele falou sob inspiração. Se o corpo governante reivindica dizer para nós algo que pode significar vida ou morte, então eles reivindicam que falam sob inspiração. Não há outra escolha. Caso contrário, eles não são, né? O corpo governante é uma coisa humana, estão dando o seu melhor palpite, no entanto, todos nós estamos aceitando isso. Acreditamos que o corpo governante é praticamente infalível, e quem questiona qualquer coisa é chamado de apóstata. Se você duvida de algo, você é um apóstata. E você é expulso da religião. Você é condenado ao ostracismo por todos, mesmo se o objetivo seja a verdade. Imagine se você é um católico que se aproxima de Senhor Jeová. Eu vou exemplificar isso. E diz, nós somos parecidos, nosso Papa dirá a nós o que fazer quando Jesus voltar. O que você diria como testemunho de Jeová a esse católico? Bem, você diria, não, porque você não é a organização de Deus. Porque eu não sou a organização de Deus, diria o católico. Porque a sua religião é falsa. Nós somos a verdadeira religião e você é de uma religião falsa. Então Deus não vai atuar por meio de vocês, mas ele vai atuar por meio de nós, porque nós somos o Jeová. Esse é um ponto crucial. Se nós somos a religião verdadeira, algo que eu sempre acreditei, Jeová irá operar através de nós. Por que não testar essa afirmação? Ou temos medo de fazê-lo? Em 1968, quando eu estava na Colômbia e recebemos o livro A Verdade Conduz à Vida Eterna, no capítulo 14, está intitulado 5 pontos. O primeiro era: os discípulos amariam uns aos outros como Cristo nos amou, mas não apenas qualquer tipo de amor. O amor de Cristo permeia a congregação. Isso seria visível para as pessoas lá fora. A verdadeira religião deveria aderir à palavra de Deus. A Bíblia não se desviaria, como ensinaria as falsas doutrinas. Eles deveriam santificar o nome de Deus. Isso é mais do que apenas usá-lo. Qualquer um pode dizer Jeová, mas santificar seu nome vai além. Proclamar boas novas é a outra faceta. A religião verdadeira proclama as boas novas e finalmente deveria manter neutralidade política e ser separada do mundo. Tudo isso é muito importante que o livro A Verdade diz no final desse capítulo. A questão em debate não é se um determinado grupo religioso parece satisfazer ou dois desses, nem se algumas de suas doutrinas se harmonizam com a Bíblia. Mas é que a religião verdadeira precisa harmonizar-se nesses sentidos, estar em plena harmonia com a palavra de Deus. Então não se trata de ter 2, 3 ou 4 deles. Todas as condições devem ser satisfeitas. É o que dizia o livro, e eu concordo. E todos os livros que foram publicados têm o mesmo capítulo com os mesmos 5 pontos. Eu acho que eles adicionaram um sexto agora, mas vamos ficar com as 5 originais por agora. Eu me proponho, em uma série de vídeos, publicar
pesquisas para verificar como nos qualificamos em cada um desses pontos. Mas lembre-se, mesmo que eu não preenchamos apenas uma dessas condições e, portanto, a reivindicação de Jeová fala através do corpo governante, cai. Porque se formos a organização de Jeová, dependeria disso. Agora, se você assistiu até aqui, estou realmente surpreso porque estamos muito condicionados para não ouvir. A maioria provavelmente já parou de assistir há muito tempo. Mas se você ainda está assistindo, isso significa que você ama a verdade, eu aprecio isso. Mas eu sei que você tem que lidar com muitas coisas, muitos obstáculos, eu chamo de elefantes. Eles entrarão no caminho de sua pesquisa. Eu sei que disso porque pesquisei nos últimos 8 anos. Eu passei por isso, eu passei por todos esses sentimentos. Por exemplo, somos a verdadeira organização de Jeová. Então, onde mais podemos ir? Jeová sempre teve uma organização. Então, se não formos a verdadeira, onde está? Não há outra que pareça estar qualificada para isso. E sobre a apostasia? Não estamos nós agindo como apóstatas? Não sendo leal à organização, rejeitando seus ensinamentos? Não devemos esperar por Jeová separar as coisas, ele irá consertar as coisas no devido tempo. Todas são perguntas e pensamentos que surgem e são válidos. E nós temos que lidar com isso. Então, nos vídeos seguintes, depois podemos concentrar na nossa pesquisa. O que você acha disso? Meu nome é Eric Wilson. Eu vou colocar links no final deste vídeo. Então você poderá acessar os outros vídeos. Há muitos que estão prontos. Nos encontraremos. Obrigado por assistir.